Bom dia, pessoal. A gente vai falar de dois movimentos. Vai ser 2 aulas de novo, mas é bem rápida essa aula, porque os movimentos da Terra são dois, de translação e rotação. Vocês vão ver que são aulas bem complementares, um complementa o outro, e a gente vai relembrar alguns conceitos que a gente viu nas aulas anteriores da organização do sistema solar. Então a gente vai ver o movimento, o que é, como que isso tem a ver, o que isso tem a ver com o clima, né? As estações do ano e a parte de eclipses também. Então, a gente sabe que o movimento de translação, que a gente tem um modelo que o Sol fica no centro do universo, é um movimento que a Terra ou outros planetas fazem em torno dele. E aí ele tem a ver com a parte de clima, né? É importante diferenciar duas coisas que vocês vão ver na frente, que clima é um estudo a longo prazo, de um longo período de uma região, e estuda vários fatores climáticos. Esses fatores climáticos são temperatura, pressão, umidade, características de vegetação e etc. Já o tempo, que é a previsão do tempo que a gente vê no jornal, são as condições atmosféricas de um curto período, ou seja, da semana. Que a gente vai ver previsão do tempo em São Gonçalo, chuvoso. A previsão do tempo é a curto prazo, estuda poucas características, basicamente as variações de temperatura, de chuva e a ocorrência de possíveis ventos mais fortes ou mais leves, né? Então, clima longo, curto, estuda muitas características por muito tempo. Tempo estuda poucas características em um curto tempo, pode ser de dias ou semanas. Movimentos de translação, lembrando que o sistema solar se formou há 4,6 bilhões mais ou menos de anos, com uma nuvem de gás e poeira que foi se expandindo, foi se movimentando, formou o Sol e depois formou os planetas. Por isso, os cientistas bateram o martelo que, como o Sol foi formado primeiro, ele ficou no centro do universo. Como o universo ele se forma de dentro para fora, o Sol ficou lá dentro e o restante dos planetas em volta dele. E a gente tem um modelo heliocêntrico em que o Sol está no centro do universo. Definição de translação. É o movimento da Terra ao redor do Sol. Como eu falei, não é característico só do planeta Terra. Os outros planetas fazem esse movimento também ao redor da Terra, do Sol, justo que o modelo é heliocêntrico. Duração: 365 dias e 6 horas. Por que a gente tem ano bissexto? Por causa dessas 6 horas. O ano bissexto ocorre a cada 4 anos. Por quê? Para corrigir essas 6 horas. Junta a 6 durante 4 anos, dá 24 horas, que é equivalente a um dia. Então, a cada um ano, você tem que acrescentar um dia no calendário. Isso é chamado de ano bissexto. Em 2020, tivemos um dia acrescentado no calendário, que no caso, no dia 29 de fevereiro. Daqui a 4 anos, teremos um novo ano bissexto. E, deixa eu ver mais o que. Então, o movimento de translação é o movimento da Terra em volta do Sol. E você tem a variação, né, de acordo com a proximidade do Sol, né, a velocidade da translação. Então, a Terra tem um movimento de translação numa velocidade x e, por exemplo, Marte tem na velocidade y, que vai se afastando. Mercúrio, que é o primeiro planeta, você vai ter uma velocidade possivelmente maior porque fica mais próximo do Sol. E aí, a consequência que a gente tem desse movimento são as estações do ano. Então, aqui é o movimento, né? A Terra, ela é esférica, levemente inclinada, seu eixo de rotação não bate assim, ele é inclinadinho, né? E aí, ele vai se movimentando em volta do Sol e isso dura 365 dias mais 6 horas. Então, é um movimento que demora, por isso que dependendo da época do ano, por exemplo, na Europa, que é o hemisfério norte, você tem os invernos chegando, tá esfriando a temperatura. E aqui a gente está chegando no verão, né? Porque a gente está aumentando a nossa temperatura no hemisfério sul. E aí você vai perguntar o que tem a ver o clima com os movimentos da Terra. O clima, ele é organizado de acordo com as estações do ano, que a gente sabe quais são as estações do ano. Outono, começando aqui no início do ano, é outono, inverno, primavera e verão.
e cada estação vai ter as suas características do clima, ou seja, tem a ver com o clima. Mas os fatores climáticos que vão interferir naquela estação: temperatura, umidade, pressão. Lembrando que, devido ao eixo de inclinação da Terra não ser assim, ele ser levemente curvado a 23,5 graus, a incidência dos raios de sol vai bater na Terra de forma diferente. Lembrando que a incidência maior é na região central, e à medida que vai chegando nos polos, você tem menos incidência. Por isso que na região de polo é muito frio, tem muito gelo, porque poucos raios solares conseguem atingir. Então aqui, ó, se vocês forem ver a volta, né, da Terra em volta do Sol, e aqui é basicamente como o raio ele pode mudar. Tem a variação, ó, tem a variação dessa Terra, né, de acordo com que ela vai se movimentando, porque ela gira tortinha. Olha como é que isso se movimenta. Então se vocês forem notar, na região ela começa aqui e termina aqui, de acordo com que vai rodando. E nas regiões do polo a incidência solar quase não bate. Então você tem aqui sempre batendo radiação. Aqui que varia de acordo com a época do ano. Mas no centro sempre vai bater, que são as regiões intertropicais. E aí nessas regiões você não consegue fazer umas diferenciações de clima. Os climas são não tem uma cara muito igual, porque está sempre batendo radiação solar. São as regiões entre trópicos, né? Lembrando, deixa eu ver mais o que eu tenho que falar. Então, você tem essa movimentação e você vai ter as 4 estações com suas características de acordo com o movimento da Terra, que esse movimento todo aqui dura 365 dias em 6 horas. Agora, falando das estações do ano, existe uma diferença entre as estações dos hemisférios norte e sul, graças àquele grau de inclinação que os raios solares vão bater em relação à superfície. Então, no hemisfério sul, a gente está no hemisfério sul, a gente está na primavera. Então, no hemisfério norte, está no outono, chegando quase no inverno. Aqui a gente está na primavera, chegando quase no verão. Então, sempre ao contrário. Se for inverno aqui, lá é verão, no hemisfério norte. E se for verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. Se for inverno no hemisfério sul, no hemisfério norte é verão. São contrários, porque as incidências de radiação solar são diferentes. As estações do ano se devem basicamente à inclinação desses raios solares, porque aí você vai ter verão e inverno. O verão e inverno a gente tem uma característica de diferença nos raios solares, fazendo diferenciação nos dias e nas noites. Então, é chamado disso de solstícios, em que a gente vai ter a máxima de luz solar no verão, ou seja, vai ter dias muito longos, e mínima de luz solar em dias muito curtos, no caso no inverno. E nos equinócios é quando a gente tem a distribuição de luz ao longo do dia igual, e a incidência de luz é distribuída igualmente nos hemisférios, tanto norte como sul, ocorrendo basicamente no outono e na primavera. Então aqui, se a gente for ver, a gente tem uma visão do hemisfério norte. Por quê? Aqui no hemisfério sul, que é o Brasil, 21 de junho não é verão. 21 de junho é o quê? Inverno. Então, aqui é uma foto do hemisfério norte, em que o verão acontece dia 21 de junho, o outono 23 de setembro, o inverno ocorre em dezembro 21 e a primavera 21 de março. Se a gente for pegar o Brasil, que fica no hemisfério norte, é só inverter. Onde está a primavera vira outono. Então, no Brasil, que é hemisfério sul, o outono, que é o contrário da primavera aqui, em 21 de março. O inverno, 21 de junho, primavera 23 de setembro, a gente está na primavera aqui, e em dezembro, verão. Essa imagem aqui é do hemisfério norte, é só trocar que vira hemisfério sul. E só para fechar, as estações são provocadas pela inclinação do eixo, né? Que tem 23,5 graus em relação à órbita da elíptica, ou seja, ela ela devia rodar assim, mas ela é inclinada em relação à órbita. Que são as 4 estações: primavera, marcada por
surgimento das flores, as espécies se proliferam mais, tem verão, que as temperaturas aumentam, a grande quantidade de chuva, outono, que tem a descida de algumas folhas das árvores, e a temperatura vai ficando amena, e inverno, que a temperatura esfria, e geralmente é um tempo mais seco, dependendo da estação, da região do clima. Então, as estações do ano podem variar de acordo com os climas. Eu acho que eu esqueci de apagar alguma coisa, enfim. Eclipses. A gente tem os eclipses, se a gente quiser observar, quando a gente tem alinhamento dos astros que ficam em volta da Terra. Ou seja, quando a gente tem alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, a gente pode ter eclipses. E aí a gente tem dois tipos, solar, lunar, e aí você vai ter mais ou menos formação de sanduíches. Quem fica no meio faz sombra para quem vem depois. Então, no solar, a Lua faz uma sombra em relação à Terra, ou seja, você vai ver a Lua não deixando passar luz solar para a Terra. A lunar, a Terra faz sombra para a Lua, ou seja, não vai passar iluminação para a Lua. Lembrando que o planeta e a Lua, que é um satélite natural, não tem luz própria, precisa da luz do Sol para poder ser iluminada. Então, quando você tem alguma coisa que faz sombra, não vai chegar a luz, é como se você tivesse uma pessoa mais cheinha ou mais alta na tua frente, não vai deixar chegar a luz que tem que chegar em você. Então, o solar, a Lua fica no meio, fazendo sombra para a Terra. O lunar, a Terra faz sombra para a Lua, não deixando chegar a iluminação do Sol ali. Então, se a gente for pegar aqui, um eclipse lunar, que a Terra vai fazer sombra aqui, ó. O Sol vai mandar radiação, a Terra faz sombra, não chega luz na Lua. E aqui o Sol vai bater na Lua, no eclipse solar, e aí a Lua vai projetar uma sombra para a Terra. E aqui você vai ter, basicamente, porque não dá para aparecer. Aqui é um eclipse, como a Terra está no meio, lunar, né? E a região onde não bate nenhuma luz é uma região de umbra. Se formar no alinhamento mesmo, na reta, se forma um eclipse total. Mas se formar o Sol, se a Lua estiver um pouquinho para cá fora dessa faixa, tem uma faixa aqui, ó, sem ser essa parte vermelha, tem uma faixa aqui do lado. Se formar nessas faixas laterais aqui, você consegue passar um pouquinho de sombra, de luz nessa sombra. São as regiões de penumbra. Aí você vai ter eclipses totais. Só se tiver alinhado totalmente que você vai ter um eclipse total. Se tiver levemente deslocado para cá ou para cá, um eclipse parcial, seja ele lunar, seja ele solar. Então, basicamente é essa. Vou ter essa imagem aqui para a gente relembrar que o planeta. Aqui é a Lua, né, gente? Eu tinha que ter botado o Sol. Mas aqui é o planeta Terra, né? Aqui é a Lua em volta dele, mas esquece isso. Mas vamos fingir que o planeta é o Sol e que a Terra fica em volta dele, que é o movimento de translação. Então, uma boa semana de aula a todos, só que a gente vai continuar para o capítulo 29, então me aguardem.